Olá! A Assembleia segue funcionando de forma reduzida, mas sem parar as suas atividades. As sessões seguem acontecendo normalmente, com os deputados reunindo-se por meio de videoconferência. Na sessão de terça-feira, 4 matérias foram votadas. 4 projetos de lei foram aprovados pelos deputados durante sessão remota na terça-feira, dia 5 de maio. Dentre eles, um do Poder Executivo que reestrutura a carreira de segurança penitenciária. De acordo com a proposta, ficam alterados, a partir de agora, a forma com que se conta a idade mínima, de 21 anos, e a máxima, de 40 anos, que passam a contar a partir da inscrição do candidato no concurso público e não mais na posse. Há também uma reestruturação do quadro de pessoal da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a AGPEM. O texto ainda deve passar por nova votação, ou seja, volta ao plenário para apreciação dos deputados antes de seguir para a sanção do governador. Para garantir que o prédio da Lemes esteja livre do novo coronavírus, a mesa diretora executou serviços de sanitização. Essa sanitização contém produtos químicos inofensivos à saúde humana, mas que em contato com o vírus quebram a sua camada de proteção, fazendo com que ele deixe de ser contagioso. Outras medidas, como limpeza frequente de salas e espaços públicos, também seguem sendo realizadas. É importante a sanitização e aí eu quero agradecer ao nosso comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Valdir, ao nosso secretário de Segurança Pública do Estado, o Carlinhos, que nos possibilitaram fazer essa sanitização. A sanitização diferente, né, da desinfecção ou diferente de a gente fazer aquele combate ao inseto, a sanitização faz com que os íons da sanitização permaneçam aqui e possam estar combatendo não só o vírus, mas diversas bactérias. E aí eu acho que foi importante para casa, já que nós estamos também com um movimento muito menor aqui na casa. Durante 2 dias foi feita essa sanitização, inclusive na parte externa da Assembleia Legislativa. Então eu quero agradecer encarecidamente aí ao nosso comandante-geral da Polícia Militar, que disponibilizou uma viatura para nos atender aqui e uma pessoa especializada para fazer a sanitização geral da Assembleia. Em meio a essas ações, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação também segue realizando suas reuniões por meio de videoconferência. E a medida vem garantindo a avaliação da legalidade das proposições que tramitam na Casa de Leis. 10 matérias foram analisadas na última quarta-feira. Em reunião remota, nesta quarta-feira, 6 de maio, os deputados que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul analisaram 10 matérias. Entre elas, 3 seguem para apreciação e votação em plenário. O presidente da comissão, deputado Lídio Lopes, falou sobre o trabalho em tempo de pandemia e dos projetos que receberam parecer favorável. A Comissão de Constituição e Justiça analisou vários projetos de relatoria que estão sob a relatoria dos nobres pares. Teve 10 matérias devolvidas pelos pares para a Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão tem sido muito rigorosa no critério do que tange a constitucionalidade. Com isso, muitos projetos são de meritoriamente excelente iniciativa, porém ele esbarra na questão da constitucionalidade, na competência, às vezes, de esfera do município, às vezes competência de esfera da bancada federal, né, da Câmara Federal, ou até mesmo vice-iniciativa, porque são projetos que têm que ser iniciativa do Executivo. E com isso a comissão acaba que barrando muitos projetos nesse sentido, porque ela tem a competência de analisar a constitucionalidade, a legalidade, a juridicidade e a boa técnica legislativa. E nesse sentido ela esbarra muitos projetos. Por outro lado, teve um projeto interessante, que é um projeto do deputado Jamilson Nami, ele foi favorável, porém 4-1, 4 votos contrários, que é o que tange a questão do ar nos relógios de água, né? É uma atribuição de competência do município, você barra na esfera disso, da competência, e já teve esse projeto também aqui na casa, que foi derrubado para a maioria dos deputados, por entenderem ser inconstitucional, e na prática a gente ainda não conhece, não sabe se realmente tem uma aplicação eficaz.
E outro projeto também que teve um parecer favorável, de autoria do deputado Capitão Contar, que é uma preocupação muito grande do deputado com relação a estímulo de danças sensuais nas escolas, e nesse sentido ele apresentou um projeto da preservação das crianças e dos adolescentes para que não haja, né, esse estímulo de erotização nas escolas, para que não incorra nisso, como alguns estados já houve esse problema lá atrás. Então há essa preocupação desse projeto. E assim, a comissão continua analisando os projetos, mesmo nesse estado que nós estamos aí de Covid-19, a comissão não para, continua dando sequência nos trabalhos, para que sejam pautados os projetos, os deputados possam votar, mesmo que online, home office, mas trabalhando por Mato Grosso do Sul. Maio é o mês de combate à violência contra crianças e adolescentes. Sempre nesta época, a Alemes promove campanha contra esse tipo de abuso e novas ações serão promovidas neste mês, mesmo com a pandemia do coronavírus. A campanha Maio Laranja, realizada em todo o Brasil para alertar a população ao enfrentamento do abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, é lei desde dezembro de 2017 em Mato Grosso do Sul. O deputado Herculano Borges, autor da matéria, destaca sua importância e explica como as ações de combate a essa criminalidade serão realizadas neste mês em decorrência do coronavírus. Realizar algumas ações pela internet, né, por via de reuniões remotas, por vias de lives. Dia 6 de maio, com a juíza Cate Brau, do Prado. Ela é juíza da Vara da Infância, da Adolescência e Idoso. E nós vamos falar sobre a atuação do judiciário no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, né? Então essa live vai ser amanhã às 19h30 pelo meu Instagram, né? Herculano Borges, com H ali, @Herculano Borges, e também no Instagram da juíza Cate Brau. E na próxima semana, né, nas outras quartas, nós estaremos realizando live com a doutora Marília, né, que é a delegada também, que cuida, né, da criança e adolescente, da Polícia Civil aqui do Estado, com a Andréa Vargas, que é uma pessoa especialista no assunto também. E, por último, no dia 27, com uma psicanalista, psicóloga, uma pessoa conhecida nacionalmente, a doutora Leiliane, que essa live provavelmente nós vamos realizar à tarde por conta da agenda dela. Nós temos testemunhos, né, de crianças, de adolescentes que participaram das palestras nos anos anteriores e deixaram de ser vítimas do abuso sexual porque elas começaram a entender, né, que aquele tipo de carinho, aquele tipo de proposta, aquele tipo de carícia se enquadra como um abuso sexual, como estupro de vulnerável. E as crianças, adolescentes, fizeram as denúncias para os pais, para os professores, né? Então nós temos testemunhos disso. Os números eles aumentam de maneira que a gente vai divulgando a questão da denúncia para que as famílias, as pessoas denunciem no Disque 100 ou então vá a alguma delegacia ou denuncie de alguma forma. Com o coronavírus, muitas pessoas têm ficado em suas casas e a tendência é que os crimes praticados contra crianças e adolescentes aumentem nesse período. Por isso, as denúncias precisam ser reforçadas para que esse tipo de criminalidade não volte a atingir patamares assustadores em Mato Grosso do Sul. A gente sabe que a maioria dos casos de abuso sexual ocorre nas quatro paredes, debaixo do teto de uma família, né? São pessoas do ciclo íntimo, a maioria das vezes padrastos, tios, primos, até pais, até mães, até avós, até avós. Então é uma parcela muito alta, em torno de 80%, que são praticados dentro do ambiente familiar. E se as crianças não estão tendo aula, então quer dizer, e os pais também, as pessoas da família não estão trabalhando, boa parte, os abusos eles tendem a aumentar. Então essa ação nesse mês, ela vem assim a calhar, né, para a gente intensificar essas ações no Brasil todo. É um movimento que começou aqui no Mato Grosso do Sul e eu fico feliz que hoje está no Brasil todo. É um movimento nacional, inclusive do governo federal, o Maio Laranja, e a gente quer levar essas informações para as pessoas de bem, né, que estão dentro do ambiente familiar, que ajude a proteger essas crianças que agora, em especial, que estão dentro de casa, elas são mais sujeitas a esse tipo de abuso, né? Infelizmente, é algo que tem crescido muito no nosso país.
Indicação em nome da Assembleia Legislativa foi aprovada e encaminhada ao Executivo solicitando a prorrogação do abono, já que o benefício perde sua validade nos próximos meses. A medida ajuda a evitar a perda de renda em meio à pandemia. Preocupado com a situação financeira de cerca de 40 mil servidores públicos estaduais, o presidente do Legislativo, o deputado Paulo Correa, apresentou indicação juntamente com os demais parlamentares para a prorrogação do abono salarial por mais um ano. A medida, que atende solicitação dos sindicatos, segue para avaliação do governo do estado. Os sindicatos dos servidores públicos nos questionando da possibilidade da gente pedir ao governador, num momento de crise, que todo mundo está querendo saber como é que vai receber o próximo mês, e nós estamos estritamente em dia, o governo do estado pagou em dia, inclusive fiz um elogio público aqui ao governador Reinaldo Azambuja, mas faz falta o abono salarial, termina no dia 30 de maio. Então a gente está pedindo por essa indicação para que ele possa prorrogar o salário, esse abono salarial, durante mais um ano. Vamos ver, vamos tentar, né? É o que a Assembleia está podendo fazer. A gente está tentando fazer o máximo possível dentro dos poucos recursos que nós temos. Temos uma novidade interessante, né? A aprovação pelo Senado Federal ontem da possibilidade de uma vinda, de uma verba para ajudar o governo do estado, que houve decréscimo de arrecadação real, 250 milhões de reais a menos na arrecadação do estado, dá um baque nas contas públicas. Então, mesmo assim, a gente está pedindo mais um pouco o esforço do governador Reinaldo de deixar com que, durante mais um ano, permaneça esse abono. Faz falta para muita gente, os servidores públicos têm nos pedido isso. Então, a Assembleia como um todo está fazendo essa solicitação ao governador Reinaldo. O presidente também disse que o salário dos servidores incrementa a economia no comércio local. Hoje, o movimento do comércio todo está girando em torno das folhas de pagamentos municipais e estadual. Então, nós temos que ter consciência de que isso está ajudando e cooperando para que a gente fique vivo, o comércio fique vivo, para que a gente possa estar efetivamente com uma movimentação econômica, financeira interessante no estado de Mato Grosso do Sul. O Jornal Parlamentar dá uma breve pausa. Antes, lembramos de duas estreias na grade da TV Assembleia. Uma delas é o programa Ler é Viver, que vai falar de poesia e de um livro de poemas escrito a 5 mãos. Não deixe de conferir. A poesia retrata algo em que tudo pode acontecer dependendo da imaginação do autor e também do leitor. Essa arte literária é tema do programa Ler é Viver, que estreia na próxima sexta-feira, dia 8 de maio, na TV Alemes, a partir das 6 da tarde, com participações dos poetas Guimarães Rocha, Henrique de Medeiros e Rubene Marcelo, membros da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Não perca! Plenário rejeita parecer da CCJR e dá prosseguimento a projeto que sugere à Câmara Federal proposta de emenda constitucional que permite a prisão antes do trânsito em julgado. As informações com o repórter Kleber Clarios. 3 projetos foram analisados pelos deputados durante a sessão remota realizada na quarta-feira, dia 6 de maio.
Um deles segue para a segunda discussão e votação. Trata-se de proposta de resolução do deputado João Henrique, que prevê encaminhar aos deputados federais uma proposta de emenda à Constituição para alterar o inciso 57, artigo 5º da Constituição Federal, para o fim de determinar que ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em segundo grau de recurso. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em sua maioria, havia sido contra este projeto. No entanto, no plenário, houve o voto de 13 deputados pela tramitação dele, ou seja, ele continua sendo analisado pelos deputados agora em segunda discussão e votação, antes dessa proposta ser encaminhada aos deputados federais. Os idosos são o principal grupo de risco da Covid-19. Por isso, reunião virtual convocada pelo coordenador da Frente Parlamentar do Idoso, deputado Renato Câmara, debateu as ações de proteção e atendimento a essas pessoas. Os deputados Cabo Almi e Pedro Kemp entregaram um projeto de lei que prorroga o prazo para que as famílias de pessoas falecidas deem entrada no inventário. Esse prazo hoje é de 15 dias. As informações são do repórter João Huberto. A proposta é para que os prazos e penalidades suspensos em decorrência da pandemia do coronavírus comecem a contar a partir do término do estado de calamidade pública em Mato Grosso do Sul, previsto para o dia 31 de dezembro, conforme decreto legislativo publicado no fim de março deste ano. O ITCD, que é o Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes e Doação de Bens e Direitos, é também conhecido como Imposto de Herança e Doação e decorre justamente de sucessão hereditária para o caso de transferência de patrimônio em razão de morte. Hoje, as multas variam de 50% a 100% do ITCD devido e, por esse motivo, com o caos instaurado devido à Covid-19, o projeto é mais do que pertinente. João Humberto para a TV Assembleia. Deputados aprovam um relatório da Comissão de Constituição e Justiça e Redação que proíbe atos de erotização em escolas. Na ordem do dia, os deputados aprovaram 2 projetos de lei em primeira discussão. Entre eles, o projeto que prevê a proibição de danças que estimula a sexualização de crianças e adolescentes e prevê medidas de prevenção e combate à erotização nas escolas. A proposta gerou debate. O deputado Pedro Kemp, do PT, que preside a Comissão de Educação da Casa de Leis, falou que o projeto fere 2 artigos da Constituição. Eu penso que este projeto ele fere pelo menos 2 artigos da nossa Constituição. O primeiro artigo é o artigo 5º, no inciso 9º, que diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É o caso desse projeto que tenta censurar atividades culturais na escola. E o artigo 205 do capítulo sobre a educação, que diz que, no artigo 206, ou melhor, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. E eu prefiro deixar a liberdade das escolas, confio na formação dos educadores e devem ser os educadores aqueles responsáveis para dizer o que é adequado e o que não é adequado para a formação das nossas crianças. Já o deputado Herculano Borges, do Solidariedade, afirmou que o projeto vem em momento oportuno, no mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Quero parabenizar o capitão Contari e lembrar, agradecer a todos os deputados da legislatura passada que nos ajudaram a aprovar o Maio Laranja. Foi a primeira Assembleia que aprovou o Maio Laranja. Hoje em dia está em todo o Brasil e, inclusive, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos adotou o Maio Laranja como uma ação do governo federal. Então, isso nos mostra que estamos no caminho certo e, como disse o deputado Evander, um projeto como esse é um projeto relevante
e que vai fazer a diferença na vida de muitas crianças. O projeto foi aprovado por 18 votos a 6 e segue para a segunda votação. O autor, deputado Capitão Contar, do PSL, agradeceu pela votação e defendeu a importância da matéria. Gostaria de agradecer os deputados da nossa Assembleia que acompanharam o nosso projeto e votaram favorável desde a CCJ, enquanto o deputado Barbosinha ainda era membro da CCJ. Tivemos 4-1 e veio a plenário com a aquiescência aí da CCJ. Então, muito obrigado a todos. Fique ligado, outros 2 programas entram na grade de programação da TV Assembleia. O Juventude em Pauta traz uma entrevista exclusiva com a secretária nacional de Juventude, Jaiane Nicareta, que falou sobre o papel do jovem durante a epidemia. O Perspectiva vai debater os desafios da educação sul-mato-grossense criados pelo novo coronavírus. Lembramos também que você pode conferir essas e outras reportagens no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Voltamos na próxima semana. Até mais!